Pare. Não role a tela. Se você está vendo isso, não foi o algoritmo. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana. E eu fui enviado para te entregar o endereço exato da resposta. Eu falo com você que sente essa fisgada surda no peito quando uma palavra de bênção parece passar raspando, mas nunca pousa em você. É uma sensação de quase ser visto, de quase ser escolhido, de estar sempre na sala certa, na hora certa, mas a honra sempre encontra o ombro de quem está ao seu lado. Uma voz fria sussurra que é só coincidência, que você está se iludindo, que não pode ser para você. Eu falo com você que estava em um culto, ou assistindo a um vídeo como este, e uma palavra de Deus te atingiu como uma flecha, mas sua mente, mais rápida que a sua fé, disse na mesma hora: isso é para o fulano, ele precisa mais do que eu. Você se tornou um especialista em desviar a bênção que tem o seu nome, como se a sua dor fosse menos válida, ou como se a sua necessidade fosse um incômodo para Deus. Eu falo com você que se olhou no espelho hoje pela manhã e sentiu que a pessoa que te encara não é a pessoa que Deus chamou. É um rascunho, um impostor vivendo na casa certa, comendo na mesa certa, mas com uma identidade que não foi reclamada. Você sente que vive uma vida genérica, anônima, ofuscada, enquanto a sua verdadeira identidade está guardada em algum lugar que você não consegue acessar. Mas escute a minha voz agora. Eu fui enviado hoje para te fazer 3 promessas. Fique comigo até o fim deste vídeo e eu te prometo, em nome de quem me enviou. Primeiro, você vai entender o porquê da sua própria humildade ter sido usada como uma arma pelo inimigo para te manter invisível aos seus próprios olhos. E vai descobrir o nome do mecanismo espiritual que causa isso, o ofuscador. Segundo, eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma ferramenta espiritual que você vai poder usar ainda hoje à noite, antes de dormir, para começar a selar a sua identidade contra esse espírito de ofuscamento que te faz se sentir um anônimo na casa do Pai. E terceiro, eu vou te revelar uma única palavra em hebraico, uma palavra que, quando você entender o peso real dela, vai reescrever a forma como você se enxerga e te dar autoridade para reclamar cada promessa que você desviou por se sentir pequeno demais. Se você sente o peso disso, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu a fisgada surda no peito quando uma palavra de bênção parece passar raspando por você, mas nunca pousa? Aquela voz fria que sussurra que isso é só coincidência, que você está se iludindo, que não pode ser para você. E se essa sensação de quase ser visto não for frustração comum, mas um aviso espiritual de que há uma entrega com o seu nome presa na alfândega do céu, esperando você assinar o recebimento? Enquanto muitos ouvem uma palavra e a descartam como algo geral, poucos entendem que existe uma identidade que precisa ser reclamada, um endereço que precisa ser confirmado e um coração que ousa dizer em voz alta: sou eu. Mas e se a resposta para essa dor estiver em uma oração que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo, e se cada vez que seu nome foi esquecido em uma lista, cada elogio que desviou de você no último segundo, e cada noite que você se perguntou: Senhor, quando será a minha vez? Forem sinais de que Deus está te convocando agora para a posse. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de se colocar voluntariamente no fim da fila, reivindicar a sua identidade de filho amado que o Pai vê e transformar a oração da noite em um ato de assinatura e posse da bênção do dia. Sem dúvida, sem hesitação e sem aceitar a invisibilidade como sua porção espiritual. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo sentindo o peso da invisibilidade, da resposta que não chega e da identidade que parece borrada.
Não espere mais uma bênção com o seu nome voltar para o remetente por falta de reclamação. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para selar a sua identidade e te fazer parar de dar a sua bênção para os outros. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo Deus pode te mostrar que o seu nome nunca foi esquecido no céu. Existe uma cobertura que Deus coloca sobre aqueles que Ele chama pelo nome. Uma sombra de proteção que impede que o inimigo borre a sua identidade. O ofuscador não consegue operar debaixo dessa cobertura, porque nela a sua identidade não é definida pelo que os outros veem, mas pelo nome que Deus te deu antes da fundação do mundo. Se você crê que essa palavra é para você, que o seu tempo de se sentir invisível acabou e que Deus está te chamando para debaixo dessa cobertura, eu quero que você faça um ato profético agora. É um ato que declara que a sua identidade não está mais em disputa. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está assinando o recebimento da sua identidade. É um ato de fé, não comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre sentir que a palavra é sempre para o outro, sobre se ver no espelho como um rascunho, sobre esperar a decepção de uma notificação que nunca é para você. Sobre isso, há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima vez que uma confirmação de Deus chegar e a sua primeira reação for duvidar, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça que, além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a bênção que o céu está tentando te entregar. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse o nome da entidade espiritual que trabalha para te manter ofuscado. E sem saber o nome, você não consegue lutar contra ela. É sobre isso que vamos falar agora. Agora fecha os olhos por 1 segundo. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela e se concentre na minha voz. Não tenha medo, nada vai acontecer. Eu só preciso que você se desconecte do mundo por um instante para que possa se conectar com o que Deus está falando. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu saberemos, sem sombra de dúvida, por que o céu te parou neste vídeo hoje. Apenas escute e veja se você se reconhece. Primeiro sinal. Você está em uma conversa em grupo, talvez no trabalho ou com amigos. Alguém dá uma ideia que você pensou há semanas, mas nunca teve coragem de falar. A ideia é celebrada e você sente um nó na garganta, não de inveja, mas de invisibilidade. É a dor de ter a resposta, mas ser ofuscado pelo próprio silêncio, como se sua voz não tivesse peso para ocupar espaço. Segundo sinal, você está de joelhos, orando. Você começa a clamar por algo, um avanço, uma cura, uma porta. E no meio da sua própria oração, uma outra voz, dentro de você, começa a listar todas as razões pelas quais Deus não deveria te ouvir. Seus erros, suas falhas, o tempo que faz que você não abre a Bíblia. A oração se torna uma autoacusação e você termina pedindo perdão por ter ousado pedir, se sentindo um impostor diante do trono. Terceiro sinal, o mais recente. Você está rolando o feed em uma rede social tarde da noite.
Um post, um vídeo, uma frase fala tão diretamente à sua dor que parece que foi escrito para você. Seu dedo paira sobre o botão de compartilhar ou de comentar, mas você não o faz. Você apenas curte e continua rolando, como se aquele like silencioso transferisse a bênção para a próxima pessoa, como se você estivesse apenas confirmando que a mensagem é boa, mas não é sua. E sobre essa rolagem no feed, sobre esse coração que reconheceu a mensagem, mas não a reclamou. Eu já deixei a sua posse te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ela está lá. Mas fica, porque o ofuscador aposta tudo que você vai apenas curtir e passar para o próximo post. Mas fica. Quarto sinal. Um sinal físico. Você ouve sobre a bênção de alguém, uma promoção, um casamento, uma resposta de oração. E enquanto você sorri por fora e diz parabéns, você sente uma contração no seu estômago, um peso súbito nos seus ombros. Não é inveja do que a pessoa recebeu, é o luto por aquilo que você ainda não recebeu. É o seu corpo registrando a dor da espera, a ferida de mais uma vez ver a entrega chegar na casa ao lado. Quinto sinal, você recebe uma notificação, um e-mail, uma mensagem. Por um milésimo de segundo, seu coração dispara com esperança. É agora. Mas imediatamente antes mesmo de abrir, uma onda de cansaço e ceticismo te inunda, e você já se prepara para a decepção. Você aprendeu a se proteger da esperança, porque se tornou mais fácil lidar com a frustração do que com a possibilidade de um milagre que no fim não era para você. Agora pega um segundo, respire fundo. Quantos desses 5 bateram no seu espírito? 3? 4? Todos os 5. Se pelo menos 3 dessas cenas são um retrato da sua vida, então a palavra que eu te dei no começo não era uma isca, era uma chave. A cobertura que Deus tem para você é real. A identidade que Ele te deu é real. E o ofuscador que tenta te manter anônimo também é real. Agora que você reconheceu pelo menos 3 dos 5 sinais, você entende que existe uma identidade que precisa ser reclamada, um endereço que precisa ser confirmado, um coração que precisa ousar dizer em voz alta, sou eu. Volta lá no primeiro comentário e reforça aquela palavra que você escreveu. Escreva de novo, eu recebo, porque um comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo entrega a esta palavra hoje à noite. É a sua segunda assinatura no decreto. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente esse peso, essa substância que o ofuscador tenta te convencer que você não tem. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre a sua identidade, enquanto o nome opera em ti, te dando a autoridade para não ser mais ofuscado. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que você é, mas não vai ter com o que se cobrir. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para esta hora que você está atravessando. E ele cabe na palma da sua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Você sente essa fisgada surda no peito quando uma palavra de bênção parece passar raspando, mas nunca pousa em você, enquanto a voz fria sussurra que é só coincidência. Mas esse sentimento de quase ser visto, de estar na fila certa mas nunca ser o próximo, não é frustração. É um aviso espiritual. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto, e o ofuscador, que conhece o seu nome melhor do que você, age exatamente nesse intervalo entre você ser escolhido e você ser coberto. Ele não ataca a sua unção. Ele ataca o seu endereço, para que a carta de Deus, mesmo chegando na sua rua, nunca encontre a sua porta. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, de joelhos no escuro, sentindo-se como um rascunho de si mesmos. Eu vi a oração que era um pedido de socorro virar uma autoacusação silenciosa. Eu vi a mão que ia estender para receber a promessa se retrair no último segundo. E não era porque eles não tinham fé.
Era porque o ofuscador entrou na sala de oração deles sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, ofuscador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que sussurra no seu ouvido que a bênção era para o seu vizinho, o que te convence a apenas curtir o post em vez de reclamá-lo, o que te faz acreditar que a sua humildade é, na verdade, um atestado de indignidade. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada vez que o seu nome foi esquecido em uma lista de chamada, não era um esquecimento humano, era um ensaio do inimigo para te treinar na invisibilidade. Cada elogio que desviou de você no último segundo e acertou a pessoa ao seu lado não foi um acaso. Foi um exercício para te acostumar a ver a honra passar perto, mas nunca pousar. E cada noite que você deitou a cabeça no travesseiro e perguntou: Senhor, quando será a minha vez? Não era a sua alma reclamando, era o seu espírito clamando pela identidade, que o ofuscador tenta apagar todos os dias. Antes de eu nomear o decreto para selar a sua identidade contra essa dor, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link. Vê com os seus próprios olhos que a sua cobertura já foi preparada. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele foi escrito para a alma que está cansada de ver o carteiro divino entregar cartas em todas as casas, menos na sua. Este guia existe para te ajudar a parar de se colocar voluntariamente no fim da fila, para te fazer reivindicar a sua identidade de filho amado que o Pai vê e para transformar a sua oração da noite em um ato de assinatura e posse da bênção do dia. Ele te mostra como pegar a palavra que te atingiu como uma flecha e, em vez de dizer, é para o fulano, você vai declarar, tem o meu nome. Não espere a próxima notificação no seu celular vir com o gosto amargo da decepção para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o ofuscador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o seu selo de posse sobre a palavra. A sua identidade não é um rascunho. E eu te digo isso porque está escrito. Na sua palavra, Deus não sussurra, Ele declara. Escute o que Ele registrou para você em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você entende o peso disso? Ele não disse, chamei a multidão. Ele disse, chamei-te pelo teu nome. Um escolhido que tenta lutar contra o ofuscador sem aprender essa arquitetura da identidade pessoal se cansa e desiste. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a sobreviver aos ataques do ofuscador porque te ancora no nome que Deus te deu. E eu sei, o valor de uma consulta espiritual particular para tratar uma ferida como essa, de uma identidade não reclamada, pode custar o preço de uma semana de trabalho. O valor de um seminário sobre guerra espiritual, com passagens e hotel, pode custar o que você não tem agora. O valor de continuar como está, sentindo essa erosão silenciosa da sua identidade, já está custando a sua paz e talvez a sua própria fé. Porque eram escolhas que envolviam valores que você podia calcular. E aqui, diante de algo que pode mudar a sua percepção de identidade pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, porque o ofuscador te convenceu que um investimento na sua própria identidade é egoísmo. Essa hesitação tem nome. É a última barreira que o inimigo levanta antes de perder o território da sua mente. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco quando o Pai te chama, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua identidade para a próxima vez que uma confirmação de Deus chegar
e a sua primeira reação for duvidar. O único risco é continuar tentando lutar contra um inimigo invisível com as ferramentas erradas, se sentindo cada vez mais anônimo na casa do seu próprio pai. Eu recebi uma mensagem outro dia de uma escolhida, uma mulher de 42 anos. Ela disse: "Pastor, eu passei a vida inteira sendo a amiga da noiva, nunca a noiva, sempre celebrando a bênção dos outros. Depois de ler o terceiro segredo do guia, na terça-feira à noite, eu fiz a oração de assinatura. Na quarta de manhã, meu chefe me chamou para um projeto que eu desejava há 3 anos e que ele tinha dado para outra pessoa. Um outro escolhido, um jovem de 28 anos, me escreveu: eu me via como o filho esquecido, igual a Davi. Minha oração era sempre pedindo perdão por existir. Na sexta-feira passada, eu usei o decreto do guia. No sábado, meu pai, com quem eu não falava direito há anos, me ligou do nada e disse: filho, me perdoa por nunca ter dito o quanto eu tenho orgulho de você. Eu chorei por 1 hora. Talvez daqui a 3 horas você seja como um homem de 55 anos que me escreveu semana passada. Ele disse: eu achava que meu tempo já tinha passado, que as promessas eram para os mais novos. Na segunda-feira, às 11 da noite, eu apliquei o que o guia ensina sobre reclamar a identidade. Na terça, eu recebi uma herança que estava bloqueada na justiça há 12 anos. Não era sobre o dinheiro. Era sobre Deus me dizer: eu não esqueci de você. Cada noite que você se deita para dormir sem esse entendimento, é mais um dia que o ofuscador teve para borrar o seu nome no livro da vida. Cada semana que passa, sem você saber o nome do que é seu kavod, seu peso espiritual, é mais um avanço do inimigo para te convencer de que você é espiritualmente leve e insignificante. E cada ano que você passa sem reclamar a sua identidade, é mais uma camada de poeira sobre o seu destino, e essa identidade não reclamada continua chegando, exatamente como aconteceu hoje. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa identidade não reclamada continua chegando, com o seu nome na etiqueta, mas com a sua fé em dúvida para recebê-la. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar, cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. Agora eu preciso que você respire fundo, porque o instrumento está na sua mão, mas o nome do que você tem, o nome do seu peso espiritual, o nome que o ofuscador tenta te roubar ainda não foi revelado. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. É o antídoto, é a sua herança. Fica, e agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Entenda, sem a cobertura que você acabou de receber, essa revelação que vem agora seria como um fogo que ilumina, mas também queima. Seria um peso que você não conseguiria carregar. Mas agora, com o guia em suas mãos, com a sua identidade protegida, a verdade não vem para te esmagar, ela vem para te ancorar. E o nome dessa âncora é o que o ofuscador passou a sua vida inteira tentando te fazer esquecer. A palavra é kavod.
Escute bem. Kavod. Por séculos, essa palavra foi traduzida de forma incompleta, como glória, como uma luz, um brilho, algo etéreo e distante. Mas essa é a tradução do ofuscador, que quer te fazer acreditar que a glória de Deus é apenas uma luz que você vê de longe, mas nunca pode tocar. O verdadeiro significado de kavod não é apenas luz. A raiz dessa palavra no hebraico significa peso. Significa substância, importância, honra, relevância. Ter kavod não é brilhar, é pesar. É ter uma substância espiritual que te torna impossível de ser ignorado. A glória de Deus não é apenas o seu brilho, é o peso da sua presença. E é aqui que o mecanismo do ofuscador é exposto. Ele opera para tirar o seu kavod. Ele te convence de que você é espiritualmente leve, insignificante, um eco, um grão de poeira na multidão que pode ser soprado para o lado. Ele sussurra que uma mensagem de Deus, que é pesada e cheia de glória, jamais poderia ser para alguém tão leve e sem importância como você. Reclamar a mensagem que Deus te deu hoje não é um ato de arrogância. É um ato de reclamar o seu peso espiritual. É declarar: eu tenho substância, eu não sou um eco, eu tenho kavod. E essa não é uma teoria, é um registro. Há um espelho na palavra de Deus de um homem que era a definição de ofuscado. A personificação de alguém que não tinha kavod aos olhos de todos, mas que para Deus era o único endereço que importava. O nome dele era Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Na sua cultura, isso o colocava no fim da fila para absolutamente tudo. Sua identidade era definida pelo que ele fazia, não por quem ele era, o pastor de ovelhas. Um trabalho sujo, solitário, longe dos olhos da família, longe das conversas importantes na sala de estar. Ele era o filho que existia, mas não era contado. Um dia, a mensagem de Deus, na forma do profeta mais poderoso de Israel, Samuel, chegou à sua casa com um decreto. Um dos seus filhos será o próximo rei. O kavod, a honra, estava entrando naquela casa. E o ofuscador começou a trabalhar na mesma hora. Jessé alinhou seus 7 filhos, os altos, os fortes, os de boa aparência. 7 vezes o óleo da unção permaneceu no chifre. 7 vezes Deus disse a Samuel: não é este. A mensagem parecia ter chegado no endereço errado. Foi preciso a insistência do profeta, que sabia que a palavra de Deus não volta vazia. Ele pergunta a Jessé quase em desespero: acabaram-se os jovens? Foi só então, como um pensamento tardio, como quem se lembra de um objeto esquecido no quintal, que Jessé se lembrou. Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Ele não foi chamado para a reunião. Seu nome não foi incluído na lista. Ele era invisível para o seu próprio pai. A virada acontece quando Davi é trazido. Sujo do campo, cheirando a ovelhas, ele entra na sala onde seus irmãos perfeitos foram rejeitados. E Deus diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aquele que a família esqueceu, Deus apontou. Aquele que o mundo ofuscou, Deus iluminou. Naquele momento, na frente dos irmãos que o consideravam insignificante, o óleo desceu, e o seu kavod, o seu peso, a sua importância, foi publicamente restaurado por Deus, não pelo homem. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção não o levou direto para o palácio. Ele voltou para as ovelhas, mas algo havia mudado para sempre. Ele não era mais o pastor esquecido. Ele era o rei que aguardava o seu tempo. Ele aprendeu naquele dia a sabedoria prática de que a sua identidade não é o que os homens dizem, mas o que Deus decreta em segredo e confirma em público. A história de Davi não é apenas uma história. É o registro eterno de que a avaliação humana não tem poder para anular a eleição divina. O seu nome pode ser o último a ser lembrado em uma reunião de família ou de trabalho, mas é o primeiro a ser chamado por Deus quando a unção está para ser derramada. Ele deixou isso registrado para que você hoje entenda que ser ofuscado pelos homens é muitas vezes o pré-requisito para ser escolhido por Deus. Existe uma alegoria antiga sobre isso. Em um reino,
o rei enviava decretos de honra e herança por seus carteiros reais. Cada rolo selado era uma mudança de vida, uma nova identidade, uma posse. Havia um homem que morava na última casa da rua mais longa do reino. Todos os dias ele via o carteiro real passar, entregando rolos selados aos seus vizinhos. A casa dele era sempre pulada. Ele se acostumou com a invisibilidade e começou a acreditar que seu endereço simplesmente não existia nos mapas do rei. Mas um dia, o carteiro para em frente à sua casa. O coração do homem dispara. O carteiro tira um rolo com o selo real, mas diz, confuso: "Este é para o morador fiel da última casa, mas não há um nome aqui fora." A dúvida atingiu o homem como um raio. O ofuscador sussurrou na mesma hora: "Viu? É uma mensagem genérica, um erro, não é para você." O homem, com medo da vergonha de reclamar algo que não era seu, recuou e não estendeu a mão. Vendo a hesitação, o carteiro começou a se afastar para devolver a carta ao palácio. Naquele instante, o homem entendeu. O inimigo não precisava roubar a sua bênção. Ele só precisava borrar o nome do lado de fora para que a dúvida fizesse o resto do trabalho. Ele correu e gritou: "Espere, o endereço sou eu, o morador fiel sou eu, a carta é minha." Ele a pegou das mãos do carteiro e, ao quebrar o selo, viu que por dentro, em uma tinta dourada que só o toque do herdeiro verdadeiro revelava, o seu nome estava escrito desde o início. E aqui está o que isso tem a ver com você hoje. O ofuscador não pode parar a mensagem que Deus te envia. Ele não tem autoridade para cancelar o decreto, mas ele aposta tudo na sua hesitação. Ele aposta que você não vai reclamar a entrega se o seu nome parecer borrado do lado de fora. Você está entendendo agora? O que você sentiu não era rejeição. Era o som do selo se quebrando. O que você sentiu não era invisibilidade. Era o peso, o kavod, da sua verdadeira identidade começando a pressionar contra a casca da identidade falsa que você carregou por tanto tempo. A cobertura que Deus te deu, o instrumento que está na sua mão, serve para proteger essa identidade recém-reclamada. Porque agora que você sabe o seu peso, o ofuscador não vai mais usar a dúvida, ele vai usar outra arma. E eu preciso te preparar para ela. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem 3 nomes que você precisa aprender a usar como chaves. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, há uma entidade espiritual que eu chamei de o ofuscador, cuja única função é te fazer sentir genérico, anônimo e invisível. Segundo, esse sentimento não é uma falha de caráter sua, é um ataque direto ao seu peso espiritual, ao seu kavod. Terceiro, você, como Davi, foi chamado pelo nome, mesmo que o mundo, ou até a sua própria família, tenha se esquecido de te incluir na lista. Quarto, a mensagem que te parou neste vídeo não era para a multidão. Era uma carta registrada com o seu endereço exato. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o destinatário que finalmente foi encontrado. Você é o filho esquecido que o pai mandou chamar. Você é a casa no fim da rua onde o carteiro real finalmente parou. Você não é um eco, você é uma voz. Você não é um rascunho, você é o original. Agora, o que vem a seguir é a ativação. Porque saber disso na mente é uma coisa, mas andar nessa identidade no espírito é outra. E para isso, Deus te deu 3 nomes, 3 novas identidades funcionais que anulam o poder do ofuscador na sua vida a partir de hoje. O primeiro nome que você recebe é o portador do nome escondido. Este é você que carrega a identidade divina selada no seu espírito, mas que até hoje viveu como um anônimo no mundo natural. Você tinha as credenciais de um embaixador do céu, mas andava com medo de ser desmascarado como uma fraude. Quando você ativa este nome, você para de esconder as suas credenciais. Você para de se desculpar por existir e começa a andar na autoridade do nome que te foi dado em secreto, muito antes de qualquer pessoa ter uma opinião sobre você. A sua oração deixa de ser um pedido de permissão e se torna um relatório de missão. O segundo nome que desce sobre você é o herdeiro da fila de trás.
Este é você que, por um hábito de falsa humildade ensinado pelo ofuscador, sempre se posicionou atrás dos outros. Você se convenceu de que as bênçãos da primeira fila eram sempre para os mais dignos, mais preparados ou mais santos que você. Ao ativar este nome, você entende que o seu lugar na casa do Pai não é definido por onde você se senta, mas por quem te chamou para a festa. Você ousa dar um passo à frente, não por arrogância, mas por filiação, e estende a mão para receber o que é seu por direito de herança, sem pedir desculpas por isso. O terceiro nome que sela a sua identidade é o assinador do decreto pessoal. Este é você que aprende a pegar a palavra profética geral, que desce sobre a multidão, e a colocar a sua própria assinatura nela. Você aprende a olhar para a promessa e declarar em voz alta: esta palavra é minha. Este decreto tem o meu nome. Eu sou o endereço. A implicação disso é que a sua vida de oração muda radicalmente. Você para de esperar que algo aconteça e começa a possuir o que já foi liberado. A sua oração noturna deixa de ser um pedido e se torna uma confirmação de recebimento do que foi prometido durante o dia. Comenta agora uma só palavra, diferente de eu recebo, que sela a sua posse sobre essa identidade que o Pai te deu. Muitos vão ouvir essa mensagem, mas poucos vão assinar o decreto. A palavra é assinado. Escreva assinado nos comentários para declarar que esta carta não volta mais para o remetente. É a sua assinatura no livro do céu. Não espere mais uma bênção com o seu nome voltar para o remetente por falta de reclamação. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem que vai chegar aqui é o protocolo de 24 horas para o que você acabou de receber, e o ofuscador aposta tudo que você não estará aqui para ouvir. E para que você não dependa apenas da sua memória, eu vou te dar uma ferramenta física, um ritual que você vai fazer ainda hoje. Eu o chamo de o ritual da assinatura divina. Execute-o hoje, antes de dormir, logo após terminar este vídeo. Passo 1. Pegue um pedaço de papel, qualquer um, e uma caneta. No topo da página, escreva a frase deste vídeo que mais te tocou, a que fez o seu espírito saltar. Abaixo dela, escreva o seu nome completo, de forma clara, sem pressa. Passo 2. Segure esse papel com as duas mãos contra o seu peito. Feche os olhos e declare em voz audível, não na sua mente, 3 vezes. Esta mensagem tem o meu nome. Eu sou o endereço. Eu sou o destinatário. Passo 3. Dobre o papel e coloque-o dentro da sua Bíblia na página de Isaías, capítulo 43. Ao fechar a Bíblia sobre o seu nome, declare uma última vez: assinado, recebido, reclamado. E não toque mais nisso. Deixe lá. O selo de confirmação que você vai sentir, talvez não na hora, mas durante a noite ou pela manhã, será uma sensação de peso nos seus ombros. Não um fardo, mas uma sensação de substância, de honra. É o seu kavod sendo devolvido. E essa credencial de identidade que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só o selo. A posse inteira do território está coberta no que está te esperando, no primeiro comentário fixado. O Guia Digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, foi escrito para o portador do nome escondido. Ele foi feito para você, que carrega as credenciais de um filho do rei, mas vive com o medo constante de ser desmascarado como um impostor. O ofuscador ataca exatamente aí, na sua vulnerabilidade. Ele te convence de que o ritual da assinatura é apenas um gesto simbólico, e que na próxima vez que a dúvida bater, você vai ceder de novo. O guia te entrega a cobertura ritual contínua, uma estratégia de oração para cada noite, para que essa identidade que você acabou de assinar não seja roubada de você amanhã de manhã. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o ofuscador vai tentar fazer contra essa credencial nas próximas 72 horas, o momento em que você começar a operar no que acabou de receber. E isso vai acontecer nas próximas 72 horas. 3 coisas específicas serão lançadas contra você.
Eu não estou profetizando o mal, estou te armando para a guerra que já começou. O ofuscador não vai desistir do território da sua identidade só porque você descobriu o nome dele. Ele vai mudar de tática. Escute com atenção. A primeira tática: o ofuscador vai te mostrar o sucesso de outra pessoa e sussurrar no seu ouvido. Viu? A bênção era para eles. Você só estava perto. A mensagem passou por você, mas não parou. Ele vai usar o testemunho de um irmão como uma arma para invalidar a sua própria unção. Ele vai te bombardear com posts, notícias e conversas sobre as vitórias alheias para te fazer sentir, mais uma vez, como um espectador na festa do reino. Quando isso acontecer, a sua arma é esta. Coloque a mão direita sobre o seu peito e declare em voz audível, mesmo que seja um sussurro no seu quarto: a bênção deles não anula a minha. O meu nome está em outra entrega, que chega na minha hora. Eu celebro com eles enquanto aguardo a minha. Este ato de celebração desarma o espírito de comparação e reafirma que o armazém do céu tem pacotes suficientes para todos os filhos. A segunda tática: quando uma palavra profética geral for liberada, seja em um vídeo como este, em um culto ou na leitura da palavra, o ofuscador vai imediatamente te dar 3 razões lógicas e bem fundamentadas pelas quais ela não se aplica a você. Ele vai usar o seu passado como evidência, a sua falha de ontem como jurisprudência e a sua falta de preparo como uma sentença final. A sua arma é interromper o pensamento no meio. Não debata com ele. Apenas declare em voz alta: fui chamado pelo nome, não pelo currículo. Eu recebo esta palavra em fé, não por mérito. Eu assino meu nome nela agora. Ao fazer isso, você invoca a autoridade de Isaías 43:1, que eu te entreguei. Você não está se defendendo, você está lembrando a ele quem te chamou. A terceira e mais sutil tática: o ofuscador usará a sua própria humildade contra você. Ele vai te fazer pensar que desejar que a mensagem seja para você é um ato de arrogância ou egoísmo. Ele vai te acusar de querer ser o centro das atenções, de ter um complexo de personagem principal. Ele vai tentar te envergonhar por ter um desejo santo de ser visto pelo seu pai. Quando essa acusação vier, a sua arma é a mais poderosa de todas. Sorria e declare firmemente: não é arrogância, é filiação. Um filho reconhece a voz do pai. Eu reconheço esta voz, eu recebo esta honra, eu reclamo esta mensagem. Você não precisa se defender de ser filho. É a sua identidade fundamental. E mesmo sabendo disso, você ainda pode sentir que estas 3 armas não são suficientes para a dúvida que o ofuscador planta. O guia digital, Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, foi escrito exatamente para este momento. Ele mapeia não apenas estas 3, mas outras táticas que o ofuscador usa para semear a dúvida logo após uma revelação, e te entrega a contra-oração específica para cada uma delas, transformando a sua noite em um campo de treinamento espiritual. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio chegar e o ofuscador tentar dissolver o entusiasmo que você sente agora com um único pensamento de dúvida. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar, e ele tentar fazer a memória desta mensagem perder a cor e parecer um sonho distante. E você vai precisar disso, desesperadamente, na próxima vez que uma confirmação de Deus chegar e a sua primeira reação for duvidar, porque o guia te dá o protocolo exato para transformar essa dúvida em um ato de posse imediata. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando, mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você, porque o pior obstáculo não é o ofuscador. É a voz dentro de você que aprendeu a se sabotar por medo de parecer indigno da bênção. Existe um obstáculo final, o mais perigoso de todos, porque ele não vem do inimigo, ele vem de você. É o medo de parecer mal agradecido. É um pensamento que se parece com piedade, mas é veneno puro. Ele soa assim: eu já recebi tanto de Deus, quem sou eu para pedir mais?
Quem sou eu para reclamar essa identidade, essa honra? Seria ingratidão. Melhor ficar quieto e agradecer pelo que já tenho. Você entende a armadilha? O ofuscador te convence de que a satisfação com o que Deus já te deu te proíbe de desejar o que Ele ainda quer te dar. Ele usa a sua gratidão como uma mordaça para te impedir de clamar pela sua herança completa. Mas a verdade é o oposto. A maior gratidão que você pode mostrar a Deus não é se contentar com as migalhas do passado, mas ter a ousadia de se sentar à mesa e pedir o banquete completo que Ele preparou para você como filho. Reclamar a sua identidade não é ingratidão. É a prova de que você acredita na generosidade infinita do seu Pai. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Eu vou te liberar. Mas a liberação tem um preço, e ela vai te pedir algo que você talvez não esteja pronto para entregar. Fica, porque a sua liberdade está do outro lado disso. Agora, onde quer que você esteja, eu preciso que você pare tudo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desfoque o seu olhar do que está à sua frente. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Respire fundo uma vez, bem devagar, e solte o ar. Nós vamos entrar em um lugar de decreto. Eu não estou te guiando em uma meditação. Eu estou te posicionando para receber um selo, em nome daquele que me enviou, e pela autoridade que ele me deu para esta hora, eu te libero agora do peso da comparação. Eu quebro a corrente espiritual que te força a medir o tamanho da sua bênção pela régua da vitória alheia. A promoção do seu colega não diminui a sua unção. O casamento do seu amigo não atrasa a sua promessa. A cura do seu parente não esvazia o poder de Deus para a sua vida. Está quebrado. Você está livre para correr a sua própria corrida. Eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. A voz que usa o seu erro de ontem como um tribunal para cancelar o seu chamado de hoje. A voz que te lembra de cada porta que você fechou, cada promessa que você quebrou, cada vez que você falhou. Essas vozes não são suas. Elas são ecos da acusação do ofuscador. E em nome de Jesus, elas se calam agora. O seu passado não tem mais jurisdição sobre o seu futuro. Eu te libero, neste instante, do mais piedoso e venenoso dos medos, o medo de parecer mal agradecido a Deus. Eu quebro essa falsa humildade que te diz que desejar o banquete é uma ofensa a quem te deu o pão de ontem. Reclamar a sua herança não é ingratidão. É a maior prova de fé na abundância do seu Pai. Eu te libero para desejar, para pedir, para sonhar com a totalidade do que Ele tem para você. E por fim, eu te libero da vergonha de ter se sentido invisível. Eu te libero da culpa secreta de ter, por um momento, duvidado do amor de Deus, por ter se sentido esquecido. Não há condenação para o filho que se sente perdido no escuro e clama pelo Pai. Esse sentimento não era uma falha sua, era a evidência de um ataque. E hoje, o ataque cessou. E no lugar que essas correntes ocupavam, eu chamo à existência a sua verdadeira identidade. Eu ativo em você agora o portador do nome escondido. A sua autoridade de embaixador está restaurada. As suas credenciais, antes guardadas por medo, agora brilham no seu espírito. O tempo de andar como um anônimo acabou. Eu ativo em você a identidade de o herdeiro da fila de trás. O seu lugar na mesa do banquete está marcado e não pode ser ocupado por outro. No seu espírito, dê um passo à frente agora. Saia do fundo da sala. Caminhe em direção à cabeceira, porque é lá que o Pai te espera. Não há mais necessidade de se esconder atrás dos outros. E eu selo sobre você, com o óleo do Espírito Santo, a unção de o assinador do decreto pessoal. A sua caneta espiritual foi devolvida. A sua voz, a partir de hoje, carrega o peso de uma assinatura celestial. O que você concordar na terra, o céu endossará. A palavra profética geral não passará mais por você. Ela vai parar em você, aguardando a sua assinatura. Agora, com a sua mão ainda sobre o coração, eu preciso que você participe deste decreto. Repita estas palavras em voz alta,
onde quer que você esteja. Deixe o céu registrar a sua voz. Diga: meu nome foi chamado, minha identidade foi reclamada, a minha assinatura foi devolvida, o selo está sobre a sua vida, a liberação foi feita, a ativação começou. Mas eu te peço, não diga amém ainda. Não feche esta conexão. A parte mais importante, a cobertura final para proteger tudo o que você recebeu nesta noite ainda não desceu. Fica comigo. Agora, com o que foi liberado e ativado, eu coloco uma cobertura sobre a sua vida. Eu declaro que a mesa para a qual você volta hoje não é mais uma mesa de invisibilidade. Cada refeição, cada encontro, cada conversa em família será um campo onde a sua nova identidade, o seu kavod, será sentido, mesmo que não seja entendido. O ofuscador não tem mais assento à sua mesa. Eu coloco uma cobertura sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. A identidade que você reclamou aqui não é apenas sua. Ela transborda e redefine a atmosfera do seu lar. Seus filhos não verão mais um pai ou uma mãe que se desculpa por existir, mas um portador de uma honra que vem do alto. Sua casa se torna um território selado, onde a dúvida não encontra mais eco nas paredes, e eu coloco uma cobertura sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre as suas oportunidades. Onde antes você era ofuscado, agora você terá peso. Suas palavras terão substância. Suas ideias, antes silenciadas pela própria hesitação, agora carregarão a marca da unção que você recebeu. Onde seu nome era pulado na lista, ele agora será o primeiro a ser lembrado para a honra. O céu endossa a sua promoção. Agora escuta a voz do Pai, não a minha, a dele. Ele me pediu para te dizer: eu te vi naquela reunião com o nome na garganta, esperando ser chamado, e não foi. E mesmo assim, seu coração me adorou em silêncio. Eu vi você engolir a dor da invisibilidade e me dar glória no meio do seu apagamento. Aquele ato de adoração silenciosa subiu como um trovão ao meu trono e liberou o decreto de hoje. Eu te vi no espelho esta manhã, lutando contra a imagem do rascunho, do impostor. Eu vi a guerra silenciosa nos seus olhos entre quem você pensa que é e quem eu te chamei para ser. E eu te digo, a imagem que eu vejo não é a do espelho. É a do original que eu desenhei antes da fundação do mundo. Eu te vi tarde da noite, com o celular na mão, rolando o feed. Eu vi seu dedo parar sobre a palavra que era para você, e vi a sua alma dizer sim, enquanto a sua mente dizia não pode ser. Eu vi a hesitação, o suspiro e o continuar rolando. E foi por isso que eu te parei aqui hoje, para que a próxima vez não seja um like silencioso, mas um grito de posse. Eu ouvi a oração que você não conseguiu terminar, aquela que virou uma autoacusação. Eu estava lá quando você se sentiu indigno de pedir, e eu te digo, o seu pedido já havia sido atendido antes mesmo de você abrir a boca. O ofuscador só tentou te convencer do contrário. Eu estava com você em cada momento que a bênção pareceu passar raspando. Não era um erro de cálculo do céu. Era eu te ensinando a sentir o vento do Espírito que precede a chegada da chuva. Você não estava sendo ignorado. Você estava sendo treinado para reconhecer a minha aproximação. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi naquela reunião com o nome na garganta, esperando ser chamado e não foi. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o ofuscador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que uma confirmação de Deus chegar e a sua primeira reação for duvidar. O ofuscador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à sua próxima dúvida. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado,
logo aqui abaixo. Não como substituto da oração que você acabou de fazer, como cobertura ritual para defender a identidade que você acabou de assinar. Porque a identidade sem cobertura se torna um alvo no próximo ataque. E o ofuscador conta exatamente com a hora em que a sua emoção baixar para roubar a sua convicção. O guia tem um valor irrisório perto do custo de viver mais um ano como um eco. Ele tem um preço simbólico porque a decisão precisa ser sua. Com garantia de 7 dias, o risco é nosso. A mão é sua. Não espere mais uma bênção com o seu nome voltar para o remetente por falta de reclamação para abrir o link. Clica agora enquanto o decreto ainda pulsa no teu peito. Não amanhã, não depois de falar com alguém, não depois de pensar se você merece, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o ofuscador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora: é caro, não preciso disso. Depois eu vejo. É só mais um vídeo. Isso não funciona para mim. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima oração. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o seu decreto perde temperatura. Clica antes que o ofuscador fale mais alto que a identidade que acabou de ser selada em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo desta rede, vou te entregar o protocolo espiritual de 24 horas para selar a mensagem que você acabou de receber. Porque receber é o primeiro passo, mas selar impede que o ofuscador a roube de você durante a noite. Não perde. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, eu quero que a sua voz se junte à minha. Eu quero que você cele este momento com uma declaração tripla de posse. Pronuncie comigo em voz alta. Eu assino com meu nome. Eu digo sim com força, amém com toda a intenção. E agora, pegue o link deste vídeo e envie para uma pessoa, apenas uma. Você sabe quem é. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que se sente invisível, um eco na multidão, um coadjuvante na própria história. O guia digital. Os 7 segredos para a oração da noite está esperando por ela também, no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.